Bom dia Bom para dia, professora. todos. Dia 20 de agosto de 2020, mais uma aula remota aqui de Cálculo 2. E eu, como metodologia, sempre começo perguntando de dúvidas da semana anterior. Então, lembrando que na semana anterior, nós aprendemos a calcular derivadas usando a definição de limite. Então, nós aprendemos que a derivada, a interpretação dela é de inclinação de uma reta tangente a uma função num determinado ponto. Então, eu calculo a derivada e depois eu vejo em que ponto que eu quero aquela derivada, certo? A inclinação em qual ponto? Porque a gente viu que uma curva, né, a inclinação dela vai mudando de acordo com o ponto que eu estou. Então, eu posso estar num ponto que a inclinação seja menor, uma inclinação positiva, eu posso ter pontos em que a inclinação é negativa, né? Numa descendente. Então, a derivada é a inclinação da reta tangente a uma curva nesse ponto de interesse, tá bem? Nós vemos como calcular isso usando a definição de limite, né? Pondo um ΔX ali para calcular essa derivada. E deixei alguns exercícios para vocês fazerem. Então, essa primeira parte é para perguntar se vocês tiveram dúvidas dos exercícios. Eu disponibilizei a resolução deles junto com o material da aula, e eu vou projetar aqui também, só para vocês né, retomarem o ponto que nós paramos, tá bem? Dá licença um minutinho. Exercícios da aula 13/8 resolvidos. Então, nós vimos a derivada e a inclinação do gráfico e tinha esses exercícios para vocês calcularem, né, a inclinação usando esse conceito inicial de variação de y dividido por variação de x, que inclusive foi chamado de regra da trigonometria aí, do triângulo retângulo. Depois, né, outros exercícios com isso e outros para aplicar a definição de limite para o cálculo da derivada. Está aqui derivar a função 6 menos 2x, que vai dar menos 2, a função constante menos 1, que vai dar 0, né? A função x ao quadrado menos 1, que a derivada vai dar 2x, daí substituindo o x vai dar 4, enfim. Então, exercícios que nós temos que trabalhar, aí vários, precisamos, né, relembrar vários conceitos e técnicas que nós já aprendemos antes para poder aplicar o limite, certo? E depois terminava aqui com o exercício perguntando em que valores, qual o intervalo de x para o qual essas funções aí desses gráficos, né, e apresentadas aqui nessas fórmulas, elas são deriváveis. Lembrando que uma função ela não é derivável num ponto de descontinuidade ou num ponto onde a tangente seja perpendicular ao eixo x, ok? Então, vou abrir agora para vocês perguntarem dúvidas desses exercícios. Então, por gentileza, podem se manifestar se tiverem qualquer dúvida, ou do exercício, ou também pode ser da matéria, sem problema, tá bem? Eu acho que a dúvida, se houver, né, mais nesses exercícios de aplicação do processo de limite, talvez. Vou te compartilhar aqui, vou voltar com vocês. E aí, moçada? Dúvidas? Alguém quer pôr dúvidas no chat? Dúvidas dos exercícios 2.1. Professora Vânia, Pois não. uma das coisas que eu achei bem legal do cálculo 2 em relação ao cálculo 1 é que agora você está colocando as etapas. Então, você está colocando aqui, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinta etapa no passo a passo. Eu achei isso bem legal, eu consegui desenvolver melhor. Obrigado aí pela... Opa!
Oh, valeu, obrigada pelo feedback. E a gente vai sempre tentando melhorar, então o feedback de vocês é sempre muito importante para isso, tá? Eu agradeço sim. Bom, então, eu só quero relembrar para vocês que o cálculo ele precisa de um esforçozinho aí pessoal, né? Alguns precisam de menos esforço, outros um pouco mais de esforço, mas é fato que ninguém passa pela disciplina assim sem um mínimo esforço, né? É preciso aí exercitar, trabalhar, porque às vezes um exercício parece fácil, mas ele tem alguma coisinha ali, algum macetezinho que você precisa buscar lá daqueles conceitos iniciais da matemática. Então, é uma disciplina que ela junta todo esse conhecimento matemático que vocês foram construindo até agora. E, gente, eu reforço a importância de vocês dedicarem um tempo. Eu sei que não está fácil para ninguém, né? Essa questão da organização do tempo está sendo fundamental para que a gente consiga fazer as nossas atividades. Então, por favor, reserva um tempinho aí para estudar o cálculo, a matéria que foi dada, porque a gente vai construindo. Vocês já viram que, eventualmente, faltou uma pecinha lá atrás, fica mais difícil de construir na sequência, né? Tá bom? Bem, então, se houver dúvidas, vocês, por favor, não é porque essa matéria já foi dada que vocês não podem me arguir sobre ela nos eventos futuros, tá bom? Bem, se não há mais dúvida em relação a isso, eu vou passar para a aula de hoje, que na sequência do livro do Larson, que nós estamos estudando, é o item 2.2. Então, se na aula passada nós aprendemos principalmente a interpretação da derivada como uma inclinação de uma curva, né? E o processo que a gente viu para calcular essa derivada, essas etapas que Eric comentou aí, é um processo bastante árido, né? Então, para algumas funções mais complexas, esse processo vai ficar extremamente penoso. E é claro que os matemáticos, né, desenvolveram regrinhas aí técnicas para facilitar o cálculo dessas derivadas. Então, acho que a aula de hoje vem assim como um refresco para vocês verem que há atalhos, que a gente tem regras e que conhecendo essas regras, sempre digo, quando você vai ficar bom no jogo? Quando você conhece as regras do jogo. Então, eu acho que quanto mais a gente conhecer as regrinhas das derivadas, mais fácil vai ficar para a gente encontrar a derivada, porque o nosso objetivo final nunca é encontrar a derivada, mas sim aplicar o cálculo da derivada em algum problema real e interpretar esse resultado que nós vamos obter, né? Então, vamos lá conhecer o material da aula de hoje. Vou compartilhar minha tela, com licença. Bem, então a aula de hoje, do dia 20/8, é a seção 2.2, na sequência, algumas regras de derivação. Então, nós vamos aprender aqui, basicamente, 4 regrinhas que vão facilitar enormemente e nós vamos sair da aula de hoje, a minha expectativa é que vocês saiam sabendo derivar qualquer função polinomial, tá? Então, as regras que nós vamos conhecer são a regra da constante, a regra da potência, a regra da multiplicação, tá? Por uma constante, e a regra da soma e da diferença. Então, 4 regrinhas bem simples. E essas regras aí, elas vão facilitar demais, então, né? Um exemplo para vocês verem o que eu espero que vocês deem conta de fazer ao final da aula de hoje. Não só isso, um pouquinho além, mas basicamente isso. Aqui eu pus uma função polinomial. X ao cubo mais 8x2 menos 16x mais 9. Uma maneira seria, de achar a derivada, usar aquele processo do limite, daquelas etapas todas. Então, eu ia pôr, né? Teria que pôr aquela regrinha que a derivada é o limite da função no ponto x mais um ΔX, a pequena variação em torno de x, menos a função no ponto x, dividido pelo ΔX. Então, eu teria que trabalhar toda essa
essa fórmula aqui para cálculo do limite, para daí encontrar a derivada. Então, a derivada aqui está representada por esse apóstrofe, né, no F, esse sinal significa derivada, e está a função da derivada como limite. Isso foi o que nós vimos na aula passada. Na aula de hoje, nós vamos ver as 4 regrinhas. Por exemplo, que a derivada da soma ou da subtração é a soma ou subtração das derivadas. Ou seja, derivar tudo isso daqui significa eu derivar o x ao cubo mais derivar o 8x ao quadrado mais a derivada de menos 16x mais a derivada do 9. Então, estou fazendo de trás para frente aqui só para vocês perceberem o que nós vamos aprender. Então, essas regras da soma e da diferença, aqui, olha, derivar toda essa função é derivar cada partezinha dessa função. Bom, uma outra regrinha que nós vamos aprender é que a derivada da constante é zero. Sempre que eu tiver uma constante, aqui no caso desse polinômio, o termo constante, né, constante, que é o termo independente, que não tem x, é sempre zero. A derivada de uma constante é sempre zero. E, então, aqui eu já sei que, olha, a derivada do 9 vai ser zero, tá? A segunda regrinha aqui, a regra da potência me diz, se eu tenho uma potência na minha variável x, como aqui x ao cubo, a derivada disso vai ser sempre essa potência vem aqui para frente do x, multiplicando x, e eu abato 1 aqui. Então, se aqui é x ao cubo, a derivada disso vai ficar 3x ao quadrado. Simples assim. A outra regrinha que a gente vai ver é que a regra do múltiplo pela constante. Se eu tiver um númerozinho aqui na frente, por exemplo, aqui eu tenho 8x ao quadrado. Se eu tivesse só x ao quadrado, a minha derivada seria 2 vezes x a primeira. 2x. Só que eu tenho um 8 multiplicando. Então, ele me diz aqui, olha, derivar 8x ao quadrado, você separa o 8 e multiplica pela derivada do x ao quadrado. Então, como essa derivada vai dar 2x, aqui vai dar o 16x. A mesma regrinha aqui para o menos 16x. Então, é isso que nós vamos inicialmente ver na aula de hoje. Que com essas 4 regrinhas, da soma, subtração, da potência, da multiplicação da potência por uma constante e pela regra da constante, a gente rapidamente deriva uma função polinomial como essa. Tá bem? Joia, né? Então, vamos lá. Vamos começar aí com... o livro apresenta nessa ordem, eu vou seguir a ordem do livro, fiz algumas modificações só. Então, usar a regra da constante. A regra da constante é a mais fácil, que diz, então, que sempre que uma função é constante, a derivada dela é zero. Por quê? Porque uma função constante, se a gente for lembrar, graficamente ela é representada por uma reta horizontal paralela ao eixo x. Então, uma função, por exemplo, f de x igual a 5, ela é sempre 5 para qualquer x. Não interessa qual é o valor de x, ela vai ser sempre 5. Então, se é uma reta, se uma função constante é representada graficamente por essa reta horizontal, e a derivada é a inclinação da reta tangente, bom, a reta tangente a esta reta da função é a própria função. A inclinação dessa reta é sempre zero. Lembrando, né, que inclinação zero, nós vimos essas inclinações de reta já lá na aula de função de primeiro grau. Então, apareceu uma função constante, a derivada é zero, porque a inclinação é sempre zero. Bom, então a demonstração, o livro tem demonstração de cada uma dessas regras. Eu só pus a da primeira, que é a mais simples, tá? Quem quiser no livro ver a demonstração de todas as regras, tem lá o desenvolvimento. Então, toda a demonstração é feita pelo conceito de limite, processo de limite, que nós vimos na aula passada. Então, aqui a demonstração, né? Se a função f de x é uma constante qualquer, c, f de x igual a 5, f de x igual a raiz de 2, f de x igual a π, qualquer que seja constante, tá? Se a gente for aplicar a fórmula do processo do limite, nós vamos ter
A função, ela não varia o valor. Posso ir de x para x mais ΔX, vai continuar sendo constante. Então, f de x mais ΔX, se eu for substituir aqui, f de x mais ΔX é a constante, e f de x também, o resultado dela é a constante. Ou seja, mesmo que eu varie uma quantidade em torno de x, ela vai continuar tendo o mesmo valor, igual a c dessa função. Então, eu vou ter sempre limite de uma constante menos uma constante, que é zero. Então, aqui vai zerar o numerador, e o limite, então, eu vou calcular o limite de uma função que é zero, o limite de zero quando ΔX tende a zero é zero. Então, está demonstrado aí, para qualquer função constante, a derivada é zero. O livro apresenta um exemplo 1, para concluir que para calcular que a derivada é zero, tá? E ele usa uma nomenclatura diferente aqui para a derivada, então eu pus aqui um retângulozinho, lembrando que a gente viu na aula passada, que além dessa notação de pôr um apóstrofe, né, aqui na f, na função para indicar que é a derivada, também é comum a gente usar dy dx, y', d dx de f de x, dy dx. Então, essas notações são outras notações possíveis, tá bem? Fica com uma escrita mais rebuscada, parece mais difícil, mas é a mesma coisa. Então, imaginem aqui no exemplo 1a, está pedindo para calcular a derivada da função, que é uma função constante, a função 7, em relação a x. Eu não tenho x nessa função, é uma função constante. Bom, então, primeiro eu vou focar essa questão da notação. Então, olha, calcular isso que ele está pedindo, que eles estão pedindo no livro, nesse exemplo, nada mais é do que calcular a derivada dessa função f de x igual a 7. Nada mais é do que isso. Então, se eu fosse usar o processo de limite, a função no ponto x é 7, no ponto x mais ΔX também é 7, e o limite vai dar zero. Usando a regrinha da derivada, bom, se a função é uma f de x é uma função constante, igual a 7, então a derivada é zero. Simples assim. Bom, autoavaliação 1. Usando a regra da constante, derivar estas funções aqui. Então, vamos fazer juntos aí. Se vocês quiserem ir anotando, né? Se eu estivesse na lousa, vocês estariam anotando aí. Então, derivar essas funções. A primeira função, a f de x igual a menos 2. Bem, vou usar a notação. Se a função é f de x, eu vou usar a notação aqui, f' de x, para representar a derivada, tá bem? Se a derivada é uma constante, tanto faz se essa constante é positiva ou negativa, o resultado dessa derivada é sempre zero, por ser uma função constante, ok? O item B, y é igual a π. Π é uma constante, 3,1417 escambau. Então, tira o escambau aí, vai vários, né, um número aí irracional. Mas é uma constante, é sempre o mesmo valor. Então, vou usar a notação, como aqui está y igual a π, eu vou usar a notação y' para identificar que é a derivada de y. Se π é uma constante, a derivada é zero. A função g de x do item C é igual a raiz de 5. Raiz de 5 é uma constante, então a derivada também é zero. E eu usei o apóstrofe aqui em g para dizer que é a derivada dessa função g de w. Por fim, a função d, s de t é 320,5, é uma constante. Então, a derivada dessa função é zero. E eu estou usando a linha aqui para identificar que é a derivada de t, da função s de t. Vou dar uma pausa aqui, voltar com vocês. E aí, alguma dúvida sobre a regra da derivada da constante? Se
Se vocês puderem me dar um retornozinho, ou por áudio, ou no chat. Por enquanto ainda está tranquilo. Tranquilo, né? Então tá bom. Gente, não é palestra. A qualquer momento. Aí, Felipe, se continuar assim, tá bom, né? Eu acho que a aula de hoje vai ser um refresco, perto da aula passada, tá? Qualquer coisa, gente, vocês me interrompam, liga o áudio aí e me fala que, enquanto eu estou projetando o material, eu não acompanho aí o chat, fica mais difícil, tá bom? Mas liguem o áudio e, por favor, façam as perguntas, tá? Vou voltar lá. Então, primeira regrinha, já damos conta. Sempre que tiver uma constante, a função constante, a derivada é zero. Vou voltar lá. A segunda regra que nós vamos ver é a regra da potência, que diz regra da potência, regrinha simples. Está dizendo aqui, olha, se você for derivar qualquer potência de x, então x elevado a qualquer potência, x elevado a 5, x elevado a raiz de 2, x elevado a menos 1, x elevado a qualquer potência. Basta você pegar esse número que está na potência e multiplicar o x elevado àquela potência menos 1. Então, você vai puxar, como se você pegasse esse n que está aqui, ó. Esse n você põe aqui para frente, multiplicando, e na potência você vai sempre diminuir 1, tá? Então, ela é bastante simples de usar. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, né, se esse expoente não for um número inteiro positivo, porque quando é um x elevado a 5, um x elevado a 8, um x elevado ao quadrado, isso é simples. A gente vai ficar mais esperto quando esse x for meio, quando esse x for menos 3/4 ou coisa equivalente, tá bom? Mas é bastante simples e ela vale sempre. Então, se eu tenho aqui uma função, no exemplo 2, f de x igual a x à terceira, então a derivada da função, ó, f' de x, vai ser 3, porque o 3 do expoente vem aqui para frente do x, 3x, e no expoente eu vou pôr 3 menos 1. Então, a minha derivada vai ser 3x elevado ao quadrado, tá? Bem, aqui eu estou fazendo bem devagar para vocês acompanharem. Depois, com a prática, vocês olhando aqui já vão derivar que isso daqui é 3x ao quadrado. Já pode fazer a continha de menos 1 no expoente de cabeça, né? Quando é facinho assim. Quando for com fração, com número negativo, eu sugiro aí que vocês façam com cuidado essa conta, tá? Então, bem simples assim. Bom, no item B, o exemplo 2b, ele tem a função y igual a 1 sobre x ao quadrado. Vejam que aí eu tenho uma potência de x com um expoente também, então dá para aplicar a regra da potência. Só que não está naquela forma do x lá em cima. Ele x não está no numerador, está no denominador. Então, eu deixei aqui em vermelho, olha, antes de derivar, a gente reescreve essa função. E reescrever, em muitos casos, é o primeiro passo para a gente derivar. Em vez de já sair derivando, a gente mexe na expressão. Vocês já viram muito que a gente usa muito fazer isso em cálculo. A gente mexe na expressão para depois derivar. Então, quando eu tiver com o x, essa potência no denominador, a gente já sabe que eu posso reescrever essa potência no numerador trocando o sinal. Como aqui é 2 positivo, o expoente dela vai ficar 2 negativo. Se aqui fosse negativo, aqui iria ficar positivo. Então, eu posso trocar, né, x elevado a alguma potência do numerador para o denominador, desde que eu pague o preço de trocar o sinal. Bem, agora ficou naquele modo, x elevado a uma potência. A derivação vai ser exatamente a mesma regra. Menos 2, que é o expoente, vem para frente do x, e aqui no expoente eu vou subtrair 1. Então, menos 2, menos 1.
Tá? A regrinha é sempre a mesma. Ou seja, eu vou ter aqui menos 2, vai ser menos 2x elevado, esse expoente aqui, menos 2 menos 1, vai ficar menos 3, certo? Então, eu vou fazer aqui menos 2 menos 1, vai ficar menos 2x a menos 3. Se eu quiser voltar esse x para o denominador com expoente positivo, eu vou deixá-lo aqui. Então, daí eu vou trocar o sinal novamente, né? Então, aqui eu vou trocar e ele vai ficar x com expoente positivo, x a terceira. Aqui, menos Ô, 2x... Vânia, Pois não, fale, amor. nesse caso, a fração você abriu ela, né? Lá no começo. Onde E está 1 sobre x ao quadrado. isso, o que eu fiz foi reescrever esse x ao quadrado no numerador, ó. Então, lembrando que aqui, x ao quadrado é exatamente igual a 1 sobre x2, x a menos 2, né? 1 sobre x2. Isso é igual a E isso. aí ele. Ah, o negativo é da fórmula. O menos 1 aqui é da fórmula. Esse menos 1, ele sempre vai vir da fórmula, tá? E o menos 2 onde está escrito menos 2 é por causa que quando passa para cima ele vai negativo? Isso. Olha aqui, Ou aqui Ah, eu aparece. estava negativo vai achando que positivo? Diga. o y igual a 1 sobre x ao quadrado, como o x ao quadrado passou para o numerador negativo, eu estava achando que y' é igual a menos 2x elevado a menos 2 menos 1. O menos 1 era o numerador 1, mas não é Não, da fórmula. não. O 1 aqui, tá, eu entendi. É que aqui, eu vou pôr até o 1 aqui na frente. Seria isso, acho que essa é a dúvida. Só que o 1 sobre x a menos 2, esse 1 aqui, tá, deixa eu fazer essa etapa antes. Então, olha, 1 sobre x ao quadrado é 1 vezes x a menos 2. Tudo bem até aqui? Tudo. Tá? 1 vezes qualquer coisa, eu não ponho, né? A gente não escreve 1 Sim, vezes, sim, sim. certo? Então, isso é a mesma coisa que o x a menos 2. Isso é a Perfeito. mesma coisa que x a menos 2. Então, olha, vamos ver se que agora... Então, esta função, 1 sobre x ao quadrado, é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Sim, Acho que ficou mais claro agora. sim. E daí eu vou derivar essa função x a menos 2. Ó, vou derivar esta aqui. Então, a regrinha é sempre a mesma. Esse menos 2 vem para frente e o expoente do x vai ficar o que era menos 1, que vai dar menos 2x elevado a menos 3. Aí, se eu quiser voltar o x com expoente positivo para o denominador, vai ficar menos 2 e o x a terceira no denominador. Ficou claro agora? Ficou. Então, tá bem. Agora ficou. Obrigada. Ótimo. Por isso que é bom que vocês já perguntem na hora, né? Que eu já até arrumo o material, quando eu disponibilizar esse material para vocês, já vai estar com esse 1 na frente, que às vezes a gente acha que não é necessário e acaba sendo, né? Bom, vamos lá. No caso do C,
A função é g de t igual a t. Opa! Eu não precisaria também fazer essa etapa de reescrever assim com esse detalhamento, mas aqui eu imaginei que fosse interessante vocês entenderem que aqui esse t está elevado... Ah, não tem expoente? Tem. Quando não está escrito expoente, é porque o expoente é 1, tá? Então, eu tenho um expoente no t, na função g de t, e esse expoente é 1. A regrinha da derivação é sempre a mesma. Esse 1 vem para frente, então eu vou ter 1 vezes t, e o expoente vai ficar 1, e o menos 1, que é da regra da derivação. Então, se eu tenho aqui, agora a derivada é 1 vezes qualquer coisa, eu não preciso pôr o que é isso. Esse expoente aqui vai ficar 1 menos 1 vai ficar 0, certo? Então, isso daqui vai ficar 1 sobre t elevado a 0. 1 vezes t elevado a 0. Então, aqui eu vou ficar com 1t elevado a 0. Bem, qualquer número elevado a 0 é 1, certo? E esse 1 aqui também, gente, nem precisa mais ter. Tá? Estou fazendo bem detalhado, então t elevado a 0 é 1. Então, isso é igual a 1 vezes 1. Ou seja, a derivada de t é 1. Sempre que vocês tiverem, por exemplo, aqui só o x, só o t, só o s, ou seja, quando o expoente dessa variável for 1, a derivada também vai ser sempre 1. Tá? Por quê? Porque você vai fazer 1 menos 1 na regrinha, e o expoente vai virar 0, e todo número elevado a 0 é 1. Tá bem? Então, a derivada de g de t igual a t é 1. De f de x igual a x é 1. De s de w igual a w é 1. Tá bem? Mas, enquanto isso não está automático, façam a regrinha. O expoente vai zerar. Bem, a quarta, d, o exemplo é x elevado à quarta. A função é chamada de uma função R, tá bem? E eu estou usando aqui outra denominação dessa função R, tá bem? Da derivada da função R. Então, vejam que eu poderia pôr um R' só aqui em cima. Mas eu estou seguindo, isso é um exemplo 2, extraído do livro, e eu estou seguindo a anotação que ele usa, até porque, eventualmente, pode aparecer outro exercício com essa anotação também. Então, aqui ele está pedindo para calcular a derivada de R em relação a x, ou seja, é o R'. A regrinha é a mesma. Se aqui eu tenho x à quarta, a derivada vai ser 4 vezes x elevado a o expoente 4 menos 1, certo? Ou seja, essa derivada vai dar 4x elevado à terceira. Então, vejam que com essa regrinha da potência, fica muito simples a gente derivar. Quando o expoente é positivo, a gente bate o olho e já vê quanto que vai dar. Olha aqui, x à terceira no A. Opa, a derivada é 3x ao quadrado. O D, x à quarta, a derivada é 4x à terceira. Tá bem? Aqui, t elevado a 1, a derivada é 1 vezes t elevado a 0, que é 1. O que vai dar um pouquinho mais de trabalho, vocês têm que ficar um pouquinho mais atentos, como eu falei, quando esse expoente aqui do x, ele não tiver tão explícito como esses casos do item A, C e D. Ou seja, quando for algo do tipo do exemplo da letra B, tá bem? Eu deixei aqui uns exercícios de autoavaliação 2 para a gente treinar um pouquinho mais essa regra. O que a gente souber de cabeça, a gente já vai fazer de cabeça. Vamos lá, me ajudem aqui. O item A.
a função f de x igual a x à quarta. Vocês poderiam me falar já direto com a derivada dessa função? 4x a terceira? Muito bem, exatamente. Então, usando a regra da derivação, isso vai ser 4x, o meu expoente vai ficar 4 menos 1, que é o da regrinha, e eu tenho aqui exatamente isso. Muito bom! 4x à terceira. Então, se vocês souberem fazer direto, pode fazer direto. Essa etapa aqui é só no comecinho que eu estou fazendo para gravar bem, tá? Professora Muito Ivana, eu bom. sempre preciso colocar f' de x? Sim, sim. Para identificar que é a derivada, porque essa é chamada de função primitiva. A primitiva é f de x. A derivada primeira é f' de x. Tá? É o que indica que é a derivada. Tá ok. Ok. Bom, agora o item B e o C, vejam que já exige um pouquinho mais de cuidado da gente, porque não está tão direto como o A. Então, qual a sugestão aqui? Reescreve, porque, olha, tanto no B quanto no C, a variável está no denominador. Vamos pôr essa variável no numerador, trocando o sinal do expoente, e daí a gente aplica a regra, tá bem? Então, aqui, 1 sobre x ao cubo, eu posso escrever como 1 vezes x elevado a menos 3. Ok? Concordam com isso? Que é a mesma coisa? E é a mesma coisa ainda que x a menos 3, porque 1 vezes qualquer coisa não muda, né? Não muda o que é. Então, olhem só, a primeira coisa que eu fiz aqui foi reescrever que y igual a 1 sobre x à terceira equivale a x elevado a menos 3. A partir desse momento, olha, aqui eu ainda estou em y, chamando a atenção, Eric, da anotação. Aqui eu ainda estou em y. Y é igual a x elevado a menos 3. Tá? Agora eu vou para y', agora eu vou derivar. Agora eu vou aplicar a regrinha, então eu vou passar a ser y' porque eu vou derivar. Da derivada, eu vou usar a regra de derivação, vai ser menos 3x elevado a menos 3 menos 1. Tá? Que é a mesma... O negativo do menos 3 também é baixo? Como assim? Do expoente? Se aqui estava positivo, onde está o... vai ficar negativo. Não, então, mas na outra passagem. No Faz expoente? o x menos 3. Aí esse menos 3, ele Isso. passa do lado do frente. x negativo também. Sim, sim. O número, o expoente que tiver ali no x, ele vem para frente. Tá? Ah, tá. Tá. Olha aqui no item B, vou voltar aqui no exemplo B que nós fizemos. Olha, aqui era 1 sobre x ao quadrado e não x à terceira. Ficou x a menos 2 no expoente. Quando a gente derivou, o menos 2 veio para frente. Tá? O expoente que tiver no x, entendi. ele vem para frente, positivo, negativo, do jeito que ele tiver. E lá em cima você subtrai 1. Entendi. Tá aqui o menos 3 vem para frente. Tá. Imagina. Eu que agradeço de você perguntar, porque pode ser dúvida de outros colegas também. E aqui esse menos 3 vai ganhar o menos 1 da regrinha. Então, nós vamos ter aqui que essa derivada, ela vai ser menos 3x, eu posso escrever isso como menos 3x, elevado a menos 4. Se quiser, não é necessário. Se quiser voltar o x a menos 4 para o denominador, ou seja, que eu tinha uma fração que o x estava no denominador e eu quiser voltar, aqui eu terminei a derivada já.
Eu só vou reescrever, então, é menos 3. Esse x a menos 4, eu posso pôr aqui no denominador, só que daí, quando eu vou pôr no denominador, eu troco o sinal de novo. Então, em vez de x a menos 4, eu vou ficar com x a quarta. Então, vejam aqui que eu primeiro trabalhei a expressão, aqui eu estou trabalhando a expressão, deixando num formato que eu consiga aplicar a regrinha da potência, da derivada da potência. E depois eu já tinha derivado, eu voltei, só modifiquei para voltar o x no denominador. Ok? Professora? Oi. A conta, a derivada, ela termina no menos 3x menos 4, né? Isso, já está derivado. Tá, porque ali você só está explicando o x', o y' igual a menos 3 sobre x a quarta, é só voltando, né? Isso, só para deixar naquele formato inicial da função. Me apresentaram a função de um jeito, me apresentaram a função com x no denominador. Aí eu derivei e, só por conta da estética, eu voltei na estética original, com o x no denominador. Tá? Matemático, ele tem essa questão da estética. Tá? Não precisaria. Aqui já está derivado. Bem, vamos aplicar a mesma regrinha no último exercício aqui de autoavaliação, no C, que diz que ST é igual a 1 sobre T. Vejam que também é o caso de um T da variável. Qual é a variável? A variável é T, né? Poderia ser um S de X, F de X, mas a gente gosta de mudar também as variáveis. Então, aqui a variável é a variável T. Então, S de T é igual a 1 sobre T. Certo? Bem, a variável é T. Ela está no denominador. Eu quero pôr o T no numerador. Como que ela ficaria, gente? Me deem uma dica aqui. Como que eu posso reescrever 1 sobre T com o T no numerador? Eu coloquei T menos 1. T elevado a menos 1. Perfeito! Amei! Isso mesmo. Se ele está aqui embaixo, não tem expoente, não está aparecendo, mas é o expoente 1, certo? Muito bom! Então, 1 sobre T, eu reescrevi como T elevado a menos 1. Então, é lembrar que quando não tem expoente, é porque o expoente é 1. Agora que eu já reescrevi, basta eu derivar. E derivar usando aquela regrinha. Olha, o expoente que estiver aqui no T, ele vem para frente. Então, vai ficar menos 1 vezes T. E aqui no expoente, eu vou subtrair 1. Bem, se eu tenho aqui... Opa. No expoente não vai ficar menos 1, menos 1? Aqui, perdão, menos 1, menos 1. Ótimo! Opa! Hora que aluno conseguiu já perceber equívoco, erro, né, professor? Não é? Não foca. É porque entendeu. Nossa, que delícia! É isso mesmo, obrigada, viu? Se quiser, Wagner, por favor. Oi? Preciso entender. Eu preciso entender essa matéria. No começo, as 2 primeiras aulas eu não entendi nada. Estou entendendo agora só. Agora já está corrigindo. Você vê como são as coisas? Linda. Então, aqui, gente, é menos 1 do expoente com menos 1 da regrinha, perfeito. Então, o expoente vai ficar menos 2, certo? Muito bem. E aqui vai ficar menos 1t. Menos 1t eu posso pôr também só como menos t, né? Eu não preciso pôr
Menos 1 vezes t. Eu posso pôr só menos t. Agora, aqui já está derivado. Oh, nossa, bati em alguma coisa aqui. Voltei. Aqui já está derivado. Quando Ah, eu tava fazendo, Vânia, no caso eu não tinha colocado menos 1 ali do lado do t. Onde tem o S' na de regrinha? t. Igual, aí. Ah, ou aqui Eu não na tinha colocado frente. menos 1 do lado do t. Mas ele é necessário colocar, né? Por conta desse negativo. Que aí na Sim, resposta mesmo sim. o t fica negativo. Você não precisa pôr o número 1, mas o menos na frente você precisa. Menos tem que colocar. Tá. Tem que colocar, porque é negativo. Tá? O número que está aqui na frente, Certo. que está no expoente, ele vem aqui para frente sendo positivo ou negativo. Tá bem? Aqui era menos 3, Tá. no exemplo B era menos 3 que veio para Menos vai pra frente. frente dos. Aqui é menos 1, é o menos 1 que Tá. vem para frente, tá? Bem, Professora Vânia, fale, Érica. Certo. só volta lá para mim na regrinha, para eu anotar aqui e ficar memorizado na minha cabeça, que eu sei que tem essa regrinha do menos 1, mas eu queria ver como é que ela é. Aonde está Tá. no... Volto sim. Só um minuto, Érica. Eu vou aproveitar você aqui no áudio para falar, olha, aqui já está derivado. E se eu quisesse voltar na mesma estética que ela me foi apresentada com o t no denominador, como que ficaria aqui? Ó, esse menos 2, 1 sobre. Voltaria positivo, né? ele voltaria positivo, exatamente. 1 sobre. Só que tem o negativo aí, tá? Nossa, deu uma bugada, velho. Então, olha, a gente faz com Calma, deu uma calma. bugada. Aqui em cima é o menos 1. E aqui embaixo vai ficar o t elevado É o ao quadrado. quadrado. Tá? Então, olhem só. Menos t elevado a menos 2 já estava derivado, já estava terminado. Mas se eu quiser voltar na estética em que o exercício foi apresentado, que era com o t no denominador, para eu voltar o t no denominador, esse expoente que é menos 2 vai ficar positivo, vai ficar t elevado a mais 2, está ao quadrado. E o menos 1 aqui, ele continua aqui no numerador, igualzinho o de cima. Olha, no exercício de cima, a gente pegou esse menos 3, manteve no numerador, e o x a menos 4 a gente trouxe para o denominador. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa. O menos 1 mantém no numerador e o t a menos 2, daí eu venho para o denominador como t ao quadrado. Ok? Então, é uma volta por conta da estética